Vamos aproveitar, minha gente, que o cafezinho é de graça. Ah, é de graça pra você, né? Pois fique sabendo que quem comprou esse café fui eu. Que isso, Lídia? O Alencar só tá fazendo uma graça. É, hoje ele tá cheio de graça. Mas eu pensei que quem tava cheio de graça era você. Olha que coisa mais linda, mais cheia de vai graça. começar a gozação de novo. Não, não vai não, porque eu tenho um assunto muito sério pra tratar com vocês. Opa! Que assunto sério é esse? É que eu tô meio confusa com uma coisa. O que vocês escrevem é tudo inventado. É ficção, certo? Mas aí vocês começaram com esse negócio de botar linguagem jurídica nas histórias de vocês. E linguagem jurídica não foi feita para ser usada em ficção, certo? Certo. Foi então que vocês usaram uma história que aconteceu de verdade com uma amiga minha. Lembra? É mesmo. A gente inventou a história pro Dimas praticamente parecida com a história verdadeira da sua amiga, né? Então, Peraí, Lígia. Aonde você está querendo chegar com tudo isso? Eu tô começando a ficar confuso. é o que está acontecendo comigo. Eu tô confusa com toda essa história de ficção, informação, linguagem poética, linguagem jurídica. A linguagem jurídica, como você já sabe, ajuda a resolver situações confusas porque ela é objetiva. Não é assim, doutora? Exatamente assim, doutor. Penso, inclusive, que podemos usar essa objetividade para esclarecer os diferentes tipos de texto. O que o senhor acha disso? Eu acho perfeito. E parece que a senhora já tem algo a dizer sobre o assunto. Efetivamente, doutor. Eu diria que o nosso problema é entender a diferença básica que existe entre dois tipos de texto. O texto literário e o texto não literário. A diferença que existe entre esses dois tipos de texto é a mesma que existe entre a ficção e a realidade. Em outras palavras, o que a colega está dizendo é o seguinte: literatura é ficção. E por isso, literatura não tem nenhum compromisso com a realidade. Exato. E um texto informativo é justamente o contrário. Um texto de jornal, por exemplo, é escrito com o compromisso de relatar a realidade. Ficou clara a diferença? Pra mim a diferença tá clara. Quem manda na literatura é a imaginação. E no texto de informação, quem manda é a realidade. Se o texto de informação serve para informar o leitor, será que a gente pode dizer que o texto literário serve para uma outra coisa? Em vez de dizer que o texto literário serve para alguma outra coisa, diferente da informação, a doutora não acha que poderíamos simplesmente dizer o texto literário tem outra função? Função é a palavra certa. A função de um texto literário pode ser estética ou poética. Ou seja, sua função é mexer com a imaginação, com a fantasia do leitor. Isso explica porque os livros e filmes que contam histórias reais podem ser considerados como obras de ficção. Mesmo que os fatos que eles relatam tenham acontecido de verdade, esses livros e filmes não têm um compromisso com a realidade. Eles têm um compromisso com a nossa imaginação e o nosso prazer de ouvir histórias.